Lean manufacturing is a deliberately simple way of thinking about Então, customer nosso value. produto How começa a our ser operations can produzido build that value in the most efficient e ele way vai possible. ser embalado e Lean asks you to think of your manufacturing operations as a value desde stream o that flows fornecedor products to até a the planta customer. até o cliente. Some of your Verbo sim é activities aquele add value. verdinho que Others agrega valor. just add waste. Tudo que não agrega valor é o vermelhinho. Value is anything that your customer will pay for. Aquilo que o cliente Waste paga is anything é that verdinho. adds costs your Aquilo customer would not que pay é for. custo e o cliente This can não be paga é o nosso overproduction of vermelhinho. finished goods or work in Então, quando a process, gente trabalha excess transport and eliminando handling, scrap as and treatment, atividades que não agregam or wasted valor, time o while custo people and e goods o lead wait time for things to reduz. happen. As you work to drive out waste and flow your product more quickly through the value stream, your operation becomes less costly. Então você vê que a fabriquinha aqui está menor e o fluxo é mais rápido. Então o nosso ataque tem que sempre ser em relação àquela atividade que não agrega valor ao produto. Continuando os nossos princípios aí. O próximo princípio é a padronização. Padronização é um negócio importante, né? Surgiu lá em 1910 com Taylor. Dá uma olhada como que a gente começa a falar de padronização. Através dos 5 S. Quem conhece os 5 S aqui? Quem pratica? O que é aeróbica aqui? Quem pratica? Porque fica assim, ó, levanta rapidinho e já desce. Quem conhece é uma coisa, quem pratica faz assim rapidinho. Na verdade, o 5S é uma das atividades de padronização. Então, são os 5 S em japonês, que significa eliminar o desnecessário, organizar, limpar profundamente, padronizar e depois executar a melhoria contínua. Veja um exemplo do 5S. Assim, o armário, né? Pode até ser bom para alguma pessoa. Ah, eu consigo achar minhas coisas aí. Aí depois do 5S, ele está organizado, identificado, com separação correta, tudo no seu lugar. Isso é o 5S. Não a mesa do Renato. A mesa do Renato não é 5S. Outras fotos aqui sobre o 5S. Dá para perceber aqui de onde é a empresa, né? Toyota. Então, montagem de motor, uniforme branquinho, com luvas, com seus EPIs, as máquinas aqui estão organizadas e bem, aqui as parafusadeiras, né? Com todo esse breguete aqui que estão pendurados, são iluminações que a gente chama de andon, que é para chamar a atenção quando existe um problema. E uma pergunta aqui aos entendidos de motor: quantos cilindros tem esse motor? 6 cilindros? 6 em V? A turma de motor matou direto ali. 6 em V, beleza. Mais 5S. Refeitório. Identificação no piso para a mesa com banqueta retrátil. 5S é o princípio da padronização. Olha aqui, que beleza, parece lá na nossa fábrica, né? Olha que bonitinho. Uma outra coisa importante é que foi retirada as portas para que seja uma gestão visual. Então, qualquer pessoa que passa pela área verifica que está continuamente organizada. Quando a gente trabalha com padronização, é necessário você ter um padrão escrito, definido, verificar se esse padrão é atual, se o padrão é conhecido, se o trabalho naquela área ou naquele posto segue o padrão. Sem padrão, não é possível iniciar nenhum processo de manufatura enxuta. Então, quem está apanhando da ISO 9000, em padronização, terá dificuldade em iniciar um processo de manufatura enxuta. Mas não é difícil. Começa pelo 5S, depois pela documentação. Um outro passo de padronização é o setup. Setup é a quantidade gasta, de tempo gasta, para trocar a ferramenta da máquina desde a última peça boa de um lote de produção anterior até a primeira peça boa do novo lote. Quem tem uma boa ideia do que é um setup de máquina?
Quem tem uma boa ideia? Meu amigo aqui, qual é o seu nome? Ulisses. Em média, quanto que é o setup lá na sua empresa? Setup de máquina na sua empresa? Injeção? Injeção plástica. 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. Por quê? As máquinas são diferentes. Legal. Mas é ruim 30, 40 minutos? Padrão de mercado? Até que não é ruim, né? Mas é bom? Não. É ruim é uma coisa, né? Não é ruim. Mas é bom? Não. Quanto é bom? Seria 10 minutos, já seria um número razoável. O setup, ele tem uma ferramenta específica que é chamada de SMED, que é Single Minute to Exchange Die. É 1 minuto ou um dígito para a troca de ferramenta. Ele falou 10, mas ele queria dizer 9,59, porque daí já entra em um dígito. Tá legal? O setup é um vilão dentro da empresa. Porque o pessoal faz do jeitão que dá, tal, mas não percebe que está comendo o tempo de produção. É a disponibilidade de máquina que você está perdendo. Então o setup ele deve ser atacado. Deve ser atacado por quê? Porque redução de setup, ou tempo menor de setup, te faz ter uma maior quantidade de setups. E também te leva a lotes menores. O menor lead time que gera vantagem competitiva. Por quê? Se você consegue girar rapidinho o seu produto, você consegue atender vários clientes ao mesmo tempo. Então, o setup ele te come eficiência de máquina, come eficiência de produção. Então, é muito importante trabalhar em cima dessa ferramenta de padronização. E o setup ele tem como característica o setup interno e o setup externo. O setup interno é aquela atividade que deve ser realizada quando a máquina está desligada, não produzindo peça. Ou seja, o operador tem que parar de produzir. Tem que parar e fazer a troca de ferramenta. São esses 40 minutos que o Ulisses falou. Em compensação, o setup externo é qualquer atividade que pode ser realizada enquanto a máquina está desligada, produzindo peças. Essa é a grande jogada. É a gente aumentar a carga de setup externo e reduzir interno. Por isso que pode sair dos 40 minutos dele e chegar aos 10 minutos. Você só faz a troca necessária da ferramenta naquele momento específico. Mas isso exige uma sincronização. Somente se trabalha com lotes curtos. Né? É lote pequeno. Muitos setup. Muitos lotes e lotes pequenos exigem um setup muito rápido. Dá uma olhadinha nesse setup aqui, ó. Emerson Fittipaldi. Lotus com 10 73. O ano que o Aurélio nasceu. A dozen intensely skilled people, a John Player team Você logo, vê que organização, né? Que beleza. spearheaded by 2 men. Ele perdeu 53 segundos para chegar, fazer o setup dele, com aquela organização lá de passar por cima do pneu e tal, e continuar. Qual a diferença para hoje? Incomparável, né? Por quê? Porque aquilo ali é o que a gente chama de antes SMED. Antes de você aplicar a ferramenta SMED. E o que a gente tem agora rapidinho, né? 7 segundos. 20 pessoas trabalhando. Atividades coordenadas, setup externo, todo montado. Você percebeu que ninguém saiu da sua posição? Agora no anterior o cara pulou o pneu, passou a parafusadeira de um lado, empurrou para o outro, porque não tinha sincronização. Não tinha a ideia desse tempo perdido pelo setup.
Então, a Fórmula 1 é que mostra para a gente o quanto é importante você estar. Ainda que a gente tenha aquela limitação de box, né? O cara tem que andar 80 por hora dentro do box, parar, depois andar mais um outro trecho, que não tinha na época do Emerson. Mas essa é o grande paradoxo que existe. O como você faz antes, você está externo, se prepara, executa e libera a máquina. Outra atividade de padronização é TPM. Mulheres, é manutenção produtiva total. Tá bom? Manutenção produtiva total é uma forma de gestão. Aqui no Brasil, tem que esse nome fica complicado. Fica tranquilo. A gente usa normalmente 3 pilares aqui no Brasil. Os 3 primeiros pilares. Manutenção autônoma, aquela que é executada pelo operador. Manutenção planejada, que também a gente conhece como manutenção preventiva, né? Que é a planejada.